Uma pausa na profecia para se pensar no profeta. Se você é um líder cristão, professor de escola bíblica, se você tem um chamado para contribuir para a expansão do reino de Deus, o vídeo de hoje é para você. Eu sou o pastor Sérgio Marcos, esse é mais um vídeo da Vida em Cristo, e o tema do vídeo de hoje é o anjo poderoso e o livrinho. Estamos em Apocalipse, capítulo 10. Então, um outro anjo é visto por João. Então, nós estamos aí, capítulo 10, um intervalo entre a sexta e a sétima trombetas. Tá? João vê o anjo poderoso com um livro pequeno nas mãos, livro pequeno no grego biblos, um rolo pequeno, e a sua voz era como um rugido de um leão. Quando ele falou, 7 trovões também falaram. Esse é o livro do Apocalipse. Esse é o livro do Apocalipse. João ia começar a escrever a mensagem dos trovões, mas o anjo disse, Apocalipse 10:4, cele o que disse os 7 trovões, não escreva. O anjo então faz um juramento diante de Deus com a seguinte declaração, Apocalipse 10:7, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, tudo que nós não conseguimos entender acerca de Deus e das obras de Deus vai ser um dia finalmente revelado, tal como lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. E aí surgem então os 7 trovões, provenientes dos 7 Espíritos de Deus, tá? Ou o Espírito sétuplo, que já foi retratado em Apocalipse, ali nos 3 primeiros capítulos. Então, o salmista descreve a voz de Deus nos termos de Salmos 29, versículo 4 a 9, com 7 qualificações. Isso é interessante, né? Entre essas qualificações, poderosa, voz majestosa, que expele fogo, causando terremotos e tudo mais. Infelizmente, o povo evangélico, eu estou falando no sentido geral, é lógico, tem deixado de lado o valor da palavra escrita e está se apegando a experiências psicológicas sem o Espírito Santo, o que tem sido desastroso para o Evangelho. Palavra e Espírito não podem ser separadas. Nas palavras de Jesus, capítulo 6 de João, verso 63, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida, elas se complementam. Então, o ministério cristão não pode deixar essa bendita verdade da pregação debaixo da unção do Espírito Santo, para não cair no erro da psicologização da mensagem cristã, o que tem sido um grave erro e tem sido muito danoso para as nossas igrejas no sentido geral. Tá? Bom, com respeito aos trovões, nós não sabemos os que os trovões disseram, pois há na eternidade, gente, um conteúdo de mistério indecifrável. Deuteronômio 29, nós sabemos que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ao ser arrebatado até o paraíso, Paulo fez menção, isso lá em 2 Coríntios 12, verso 4, de coisas indizíveis que ao homem não é permitido falar. Isso é fundamental para mantermos nosso temor a Deus, tá? A presença do mistério. O mistério é muito importante. Não fique tentando descobrir tudo. Quando a gente lê Apocalipse, a gente é tentado aí nos comentários a ler muitos livros, eu tenho feito isso também, mas nós barramos, nós somos barrados, nós ficamos ali presos num elemento misterioso, que aos poucos está sendo revelado, mas nós não podemos usar unicamente a nossa capacidade intelectual para descobrir o que é isso. Precisamos nos submeter a Deus
e receber da parte de Deus o entendimento correto e a revelação correta disso aí. Bom, vamos ver o livrinho. João recebe outra instrução, pega o livrinho da mão do anjo e é orientado a comê-lo na sua boca. É doce como mel, mas o estômago é amargo. Isso é uma alusão à tensão que existe no ministério. O ministério é assim, a gente lê a Bíblia nos alimenta, mas quando nós temos que pregar o arrependimento para as pessoas, isso se torna uma tarefa amarga, difícil. Você que é servo, serva de Deus, você que leva a sério o seu ministério, sabe que quando a gente lê a palavra, ela é doce para nós. Mas quando nós ministramos com amargura de espírito, com muita dificuldade, com muita luta. Por quê? Porque nós sabemos que ela fere, ela machuca, ela conduz as pessoas ao arrependimento. E para isso, ela precisa revelar o quão pecador é o ser humano na presença de Deus, tá? Então o anjo diz o seguinte, Apocalipse 10:11, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. É aqui que João toma conhecimento da extensão do seu ministério. Até então, eu acredito que ele estava ali, Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia, apesar das coisas estonteantes que ele está vendo, que ele está presenciando, que ele está ouvindo, é aqui que ele então sente a dimensão do seu ministério e o papel que o Apocalipse viria exercer na história humana. João comeu o livro assim como Ezequiel, assim como Jeremias, fizeram. E o que significa comer o rolo? É um símbolo de como a palavra de Deus precisa ser assimilada pelo mensageiro antes de ser ministrada. Tá? Precisa fazer parte da nossa vida. Antes de termos uma mensagem, nós precisamos entender que também somos uma mensagem. O profeta tem e o profeta é uma mensagem. Esteja você diante de uma classe de escola dominical, diante do púlpito da sua igreja, numa roda de amigos evangelizando, nós não temos apenas a mensagem, nós somos a mensagem. Pois bem, o que é essencial aqui? Primeiro, os tempos finais, queridos, estão sendo abreviados. Nas palavras do anjo, em Apocalipse 10:6, não haverá mais demora. Jesus nos alertou acerca disso quando ele disse lá no sermão profético, em Mateus 24, versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Isso é essencial. Segundo, os mistérios de Deus estão sendo esclarecidos, mesmo que ainda haja um fator misterioso que nós precisamos até cultivar para manter o nosso temor a Deus. O Espírito nesses dias está abrindo o entendimento de pastores, professores de escola dominical, pregadores, evangelistas, líderes cristãos, ministros de louvor. Deus está abrindo o nosso entendimento. Amós capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o crescente interesse pela escatologia não é modinha. O crescente interesse pela escatologia, pelos sinais dos tempos, é um despertamento espiritual. Isso é essencial. E por último, Deus está renovando os seus servos, como ele renovou João, dizendo, come esse livro porque você ainda tem muito trabalho a fazer. Me lembra muito de Elias, levanta, come, bebe, porque você ainda tem muito trabalho a ser feito. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nós sabemos que existem muitos servos, muitas servas de Deus, pastores, ministros,
abandonando o ministério, alguns até da forma mais trágica possível, suicidando-se diante dos desafios do ministério. Mas por outro lado, tem muito servo, muita serva de Deus recebendo nova força, nova sabedoria para permanecer. Se você chegou até o final desse vídeo, isso não foi em vão. Deus tem um propósito nisso. Se alguém compartilhou esse vídeo com você, se você encontrou ele no seu feed, se você recebeu alguma notificação, Deus está por trás disso. Não há mais tempo a perder. Nós temos ouvido a voz de Deus por meio da sua palavra. E Deus tem um propósito na sua vida. Tenha você o cargo que tiver na igreja. Deus não lida com cargos eclesiásticos. Deus lida com pessoas disponíveis a serem usadas em suas mãos. Você é a pessoa que Deus separou para nesses dias ajudar outros a estarem atentos, a olharem firmemente para o céu, aguardando a volta de Jesus. Não há mais tempo a perder. Você sabe qual é seu próximo passo? Então vá em frente. Deus é contigo.